O deputado federal Maurício Marcon compartilhou pelas redes sociais uma teoria conspiratória para analisar uma das possibilidades que explicariam a divulgação de áudios comprometedores do líder do governo Lula, o deputado petista José Guimarães. Marcon explicou: saiu a informação que a Polícia Federal encontrou áudios que falam sobre desvios de verbas das emendas de José Guimarães, repassadas ao município do Ceará, estado do qual ele é representante na Câmara dos Deputados. Como seria o esquema? O deputado envia as emendas e aí o prefeito lá, junto com alguns empresários, desvia uma parte. O deputado lembrou que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o pagamento de emendas de comissão após o governo ter utilizado essas emendas para negociar e obter votos de parlamentares e mandou investigar parlamentares. Maurício Marcon disse: na minha teoria conspiratória, conhecendo a política, o que aconteceu? Depois que Dino mandou bloquear esses 4,2 bilhões de reais em emendas, ele ainda mandou investigar deputados para saber onde as emendas estavam sendo colocadas. E aí, como o Centrão não é bobo nem nada, talvez, e aqui é só um talvez, uma suposição, tenha divulgado esse áudio aí para dar um recado ao governo. Olha aqui, se vocês investigarem as nossas emendas e seguirem bloqueando elas, nós podemos cair, no caso, o Centrão. Mas os de vocês também vão cair, que é o caso do Capitão Cueca, que certamente esses rolos e emendas seriam apenas a pontinha do iceberg. Maurício Marcon resumiu: então, a minha teoria conspiratória para dividir com vocês é essa. Esta notícia e esses áudios vazados que dão ligação entre emendas do Capitão Cueca, líder do governo, com rolos em prefeituras do Ceará para desviar milhares de reais do bolso do contribuinte, é um recado do Centrão para o Dino e para o Lula. Ou vocês param, ou a giripoca vai piar. Teoria da conspiração. É isso que eu quero falar neste primeiro vídeo do ano de 2025 com vocês. Não sei se vocês acompanharam a notícia de hoje que o Capitão Cueca, o líder do governo da Câmara, José Guimarães, talvez vocês não lembrem, mas há 20 anos atrás um assessor dele foi pego com $100 mil nas cuecas e mais de R$200 mil em uma mala embarcando aí num aeroporto do Brasil. Bom, como é conhecido popularmente, o Capitão Cueca hoje é líder do governo Lula. Sim, nada mais justo, né, que uma pessoa acusada de corrupção seja líder do governo do maior corrupto da história deste país. Bom, o que aconteceu? Hoje saiu a informação que a Polícia Federal encontrou áudios que falam sobre desvios de verbas das emendas de José Guimarães, repassadas a um município do Ceará, estado do qual ele é representante na Câmara dos Deputados. Como seria o esquema? O deputado envia as emendas e aí o prefeito lá, junto com alguns empresários, né? Empresário não, porque isso é coisa de bandido, desviam parte dessas emendas, no máximo 12%, como diria nos áudios. Mas Marcon, o que isso tem a ver, né? Desvio de emenda, ok? Bom, primeiro é bom a gente explicar para vocês que existem 3 tipos de emendas. As emendas que são as individuais obrigatórias, que é o que todos os deputados têm. As emendas de bancada, também obrigatórias, que é o que todos os deputados têm. E existe um terceiro tipo de emenda, que são as emendas de comissão, onde o rolo realmente acontece. Como assim, Marcon? Lá que são pagas as emendas para quem vota no governo e com o governo em determinados assuntos. E foram estas emendas que o ministro Flávio Dino mandou bloquear no fim do ano. Depois, é claro, que o governo ofereceu a rodo 5, 6, 7 milhões para quem votasse o corte no BPC e aqueles cortes horríveis que foram feitos ali no fim do ano. E aí o que acontece? O Flávio Dino, além de mandar cortar essas emendas, ou seja, não pagar cerca de 4,2 bilhões de emendas de comissão, onde acontece rolos como este divulgados pela Polícia Federal do Capitão Cueca, né, que estaria envolvida uma emenda do Capitão Cueca. Vejam bem que a emenda é do Capitão Cueca, mas os áudios revelados dizem apenas que a emenda é dele. Ou seja, na minha teoria conspiratória e conhecendo a política, o que aconteceu? Depois que Dino mandou bloquear esses 4,2 bilhões de reais em emendas, no qual eu não receberia nenhum centavo porque eu não negocio o meu voto, ele ainda mandou investigar deputados para saber aonde essas emendas estavam sendo colocadas. E aí, como o Centrão não é bobo nem nada, talvez, e aqui é só talvez, uma suposição, tenha divulgado este áudio aí para dar um recado ao governo. Olha aqui, se vocês investigarem as nossas emendas e seguirem bloqueando elas, nós podemos cair, no caso, o Centrão.
mas os de vocês também vão cair, que é o caso do Capitão Cueca, que certamente esses rolos de emendas seriam apenas o pontinha do iceberg. Então, a minha teoria conspiratória para dividir com vocês é essa. Esta notícia, estes áudios vazados que dão ligação entre emendas do Capitão Cueca, líder do governo, com rolos em prefeituras do Ceará para desviar milhares de reais do bolso do contribuinte, é um recado do Centrão para o Dino e para o Lula. Ou vocês param, ou a giripoca vai piar. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Todos. Deputado Zucco, parabéns aí por essa iniciativa. Estamos aqui reunidos e não somos poucos. Estamos aqui representando a oposição a esse desgoverno que está levando o Brasil para o fundo do poço. E eu quero dizer aqui, primeiramente, colegas, que eu tenho a percepção, mais do que a percepção, a convicção de que o que está acontecendo, que esse desmonte da economia brasileira, não é fruto de incompetência, não é fruto de incapacidade, apesar de ser um governo altamente incapaz, mas sim fruto de um projeto de poder. O Brasil precisa sangrar até derreter. Nós sabemos que a China está comprando terras, empresas e até mesmo agora uma mineradora. O Lula vendeu a maior mineradora do Brasil para a China. E nós, no Congresso, estamos tomando providências para ouvirmos, questionarmos e como isso é feito sem o aval do Congresso Nacional. E eu quero dizer também que a economia está derretendo. Não adianta que tenha alguns índices ainda positivos que são fruto do governo Jair Bolsonaro, da política de prosperidade do ministro Paulo Guedes. Ele avisou, 1 ou 2 anos ainda poderá haver resultados positivos, fruto do nosso trabalho. Depois disso, o Brasil vai se tornar uma Venezuela. E aquelas pessoas que diziam que nós não seríamos uma Venezuela, que debochavam de nós, deputado Zucco, estão assistindo. O dólar
a 6,20 ou mais, o Banco Central vendeu mais de 10 bi para tentar segurar o mercado do dólar e nem assim conseguiu. Os juros também nas alturas. E o que dizer das nossas estatais? Eu me lembro muito bem que quando o então presidente Bolsonaro assumiu o governo, havia um rombo de 80 bilhões das nossas estatais. E ele conseguiu encerrar o seu governo com um lucro de 40 bilhões nas estatais. Ou seja, tirou 80 bi de prejuízo, ainda colocou 40 bi de lucro. Façam umas contas, quanto é que dá isso? E atualmente, nós estamos num cenário de recorde de déficit das nossas estatais. Somente de janeiro a setembro, ou seja, nem havia terminado o ano quando foi feita essa medição, mais de 7,4 bi de prejuízo. O maior índice de prejuízo das estatais desde a série que começou essa série em 2002 de medição. Então, agora nós estamos vendo Correios dando prejuízo. Eu me lembro que quando o presidente Bolsonaro assumiu também, os pobres dos carteiros tinham que desembolsar, capitão Alden, R$500 mensais do seu salário para pagar o prejuízo do fundo da Previdência dos Correios. E eu me lembro do ministro Paulo Guedes me dizer, todo otimista, que até o final do ano de 2022, eles começariam a receber de volta o que pagaram. Agora, o que está acontecendo? Risco de nem 13º, os servidores das estatais estão correndo, né, de não receber 13º, e as suas aposentadorias com risco também de naufragarem. E eles terão que pagar por esse prejuízo. É Correios, é Petrobras novamente dando prejuízo, uma vergonha o que está acontecendo com a Petrobras, Caixa Econômica. É um caos na questão das nossas estatais, e isso é só um aspecto dentro de tantos outros. Então é isso que eu quero colocar aqui, trazer para os senhores e dizer que está na hora de nós buscarmos o impeachment desse incompetente do Lula. Está na hora do impeachment do presidente Lula. Muito obrigado.